piscando, está rolando. Boa tarde. Vamos nessa. E daqui a pouco iremos parar para pôr a capa, porque tá tudo encoberto, bem fechado, bem feio, para qualquer lado que eu vá. Se eu quisesse uma tática para fugir da chuva, não conseguiria. Mas está muito calor, muito abafado, então eu não vou agora colocar a capa já. Vou ganhar alguns minutos, alguns quilômetros antes de ter que parar. Espero que consiga parar sem me molhar. Espero principalmente que não esteja chovendo lá no prédio, lá no condomínio, porque hoje é dia da tal da feirinha na feira do condomínio, onde as pessoas vendem seus produtos, suas coisas. E a patroa estará vendendo hoje uns bolinhos que ela tão bem sabe fazer, né? Eu disse tão bem e não tão bem. Primeiro farol chato já dei, segundo farol chato já dei sono, né? Boa tarde. Agora não tem mais data e hora, né? Eu fico meio com medo, né, de voltar e dar algum problema. Acho que não teria nenhum problema, né? Mas por conta do probleminha que deu aqui na máquina e tal, eu preferi não ajustar mais, não mexer nos ajustes não. Eu posso até tentar de novo, né? Pior das hipóteses, eu volto a colocar o carregador, a bateria externa. Já vamos lá, mano. E vamos lá, tudo certo, tranquilo. Tem essa maquininha, ela tem o desconforto dessa variação de som, né? De vez em quando esse som abaixa, fica muito baixo, mal dá para ouvir. Mas de qualquer jeito dá para se entender. Quando você consegue ouvir, você entende o que eu tô falando, diferente da outra. Então eu espero, sério mesmo, eu espero que a outra máquina funcione. Que a outra máquina, essa proteçãozinha que eu comprei, que chegará só em abril, eu espero que ela funcione. Porque aquela não tem essa variação de som. O som é ruim, mas não tem essa variação de som. Vamos ver qual vai ser o efeito, né? Bom, ainda algumas repercussões da morte do Stephen Hawking, né? Um dos mais brilhantes, uma das mais brilhantes mentes, um dos mais incríveis seres humanos que o mundo tomou conhecimento. É bom dar essa especificada porque não significa colocá-lo num patamar de que ele é o maior de todos. Mas dos conhecidos, das pessoas famosas, efetivamente sim. Efetivamente sim. Agora, eu não vou entrar em crendice em relação a ele. Tudo que ele não queria era a crendice. Mas vamos lá. Eu separei assuntos aqui. Eu não tô nem com o celular aqui, nem com fone de ouvido, nada, por conta dessa quase certeza de que eu vou pegar chuva em algum momento.
lá, brother. Aceleradinha. Ô, caraca. Tem um farol ali, mano. Olha, tenho a sensação de que um pouco à frente não haverá chuva aí. O bonitão, ó, ele passou. Mas eu também vou passar. Hoje eu vou de pilantragem mesmo. Quero ganhar um pouquinho de tempo. Quero tentar fugir da chuva. Antes de começar o assunto sério, eu queria fazer um adendozinho aqui. Hoje deu numa das folguinhas que eu pego do que eu tô trabalhando, do que eu tô fazendo, entro no UOL pra saber alguma coisa e tal, né? E eles têm matérias, entrevistas num sentido diferente mostrado ultimamente. É uma reportagem meio completa, assim, onde é escrito a entrevista e também tem alguns pedaços filmados, né? É meio que uma mídia mais completa, né? Vai, filhote. Olha que estilo lindo. Olha, bonito mesmo. Bonito mesmo. Mas, olha lá. Bom, eu não podia falar muito cedo não, mas é claro que não existe. Eu não estou sendo punido porque falei não, tá? É puramente acaso. Voltemos. Oi. Você tá me vendo aqui, bro? Então tá bom. Bom saber que você tá me vendo. Sou. Também não vou deixar você passar não. E aí nessa entrevista, na de hoje, tava uma tal de Márcia Sensitiva Fernandes. Acho que é esse o nome. E eu olhando, falei, nossa, um tratamento meio que o UOL tá dando, que essa reportagem tá dando e que ela já deu para pessoas importantes. A entrevista da mulher do Sócrates eu vi nesse formato de mídia da UOL. A ex-mulher do Sócrates, a viúva do Sócrates, né? Que eu falei aqui em um vídeo. A entrevista do Gerson foi nesse. E mais alguns, Cajuru e tal. Pessoas de relativa relevância, né? E aí me entra essa tal de Márcia Sensitiva Fernandes. Eu falei, caramba, quem é isso? Nunca ouvi falar. Eu falei, quer saber? Deixa eu ver direito. Te juro, nunca ouvi falar, nunca vi, não conheço. Não... E agora que conheci realmente, o desinteresse. Foi bom que esclareceu, porque o desinteresse aumentou, né? Eita, mas não. Agora já todas as dúvidas voltaram. Com mais certeza. Olha, atrás dos prédios já está tudo muito cinza, muito escuro. Mas vamos ver até onde a gente consegue ir, né? Esta senhora, uma senhora, jeito bonachão, assim e tal. Uma mistura meio de italiana com cigana. Tem um estilo próprio, ela criou um personagem. Segundo ela é astróloga e mais algumas coisas. Tarô e mais não sei o que lá. E também é, supostamente, como o próprio nome diz, sensitiva. E aí faz toda uma fantasia, um farfeiro em relação aos poderes, né? Aos superpoderes dela. E, bom... Fatos, ela participa de programas, daqueles subprogramas das tardes,
tática, tá? Vamos, mano. Bora. Sônia Abrão e afins, tá? Márcia não sei o que e fulana não sei o que, enfim. E... bom, já explica bastante. E o que ela faz lá? Ela conversa com telespectadores, assim. Ela trabalha numa rádio também. Esqueci o nome. E faz sempre a mesma coisa pro público. Ela perguntam tudo, assim, perguntam simplesmente assim, eu processei a empresa e ganhei o processo. Você acha que eu recebo esse ano esse processo? E aí ela abaixa a cabeça, arrisca umas coisas incompreensíveis num caderno qualquer, numa folha que ela tem na frente. Ela fala assim: sim, até julho você recebe. Assim. Diz ela que ela vê mortos o tempo todo e tal, e que é assustador e tal. Bom, a mulher é um poço de incoerência, né? É a fantasia das fantasias, né? É um caso típico de se estudar como a gente poderia chamar esse tipo de patologia. Mano, está chegando. Estou chegando muito perto dessa água vinda do céu. Mas assim, eu só quis usar aí de 10 minutos aqui do meu tempo preciosíssimo, pedindo desculpas a vocês, milhões de ouvintes, que se prezam a assuntos mais relevantes, né? De que essa senhora é o tipo de pessoa que me dá um belo de um empurrão naquele meu destino ateísmo, sabe? Porque assim, simplesmente o ridículo do ridículo e como as pessoas são reféns desses esoterismos tão baratos. Isso não é o brasileiro, não. Realmente, vocês perceberam que eu não falei do brasileiro. Essa mística existe em todos os lugares, Bom, ainda não chegou, vamos ver. Lá atrás tá tudo tranquilo. E ela vende produtos. É um óleo não sei o que, um banho de não sei o que, pra abrir os caminhos. Então ela é uma mistura de Walter Mercado com Mama Brusqueta, usando alguns termos do Chico Xavier. É medonho o negócio e ela ganha muito dinheiro. Ela tem milhões de seguidores em todas as mídias. Um dos filhos supostamente é médium também, né? E ele é quem administra essas mídias e tal. Com certeza tem 3, 4 funcionários aí trabalhando nisso aí, tal. Enfim, eu só citei essa senhora porque eu já falei aqui, até falei esses dias de novo sobre isso, que a minha opção, minha definição atual no conceito de diagnóstico, no que eu me considero um agnóstico, não descarto a existência de um ser ou de seres de outras plataformas dimensionais, por conta de alguns
algumas experiências pessoais que eu não sei definir ainda, e mais algumas outras coisas que eu já li, fiquei sabendo, enfim, que realmente me geram dúvidas no conceito da questão de, de espiritualidade, de espírito, de outras dimensões, de outra dimensão e assim por diante. Então é por isso que eu não, porque se eu considerar a específica existência de espíritos, eu tenho que considerar a possibilidade da existência de um espírito maior, que poderia ser um criador ou poderiam ser espíritos maiores simplesmente, tá bom? É por isso, tá? Então, mas quando aparece uma senhora dessas que usa os conceitos espirituais dessa forma tão banal, tão medíocre, é um empurrãozinho para mim, sabe? É um empurrãozinho para mim. Alguém que abertamente diz que ela não sabe quando ela está olhando as pessoas, ela não sabe quem é vivo e quem é morto e tal. Enfim, que ela tem fila de espíritos que pedem para ela para falar e tal. Vai tomar no cu, dona Márcia, sensitiva, tá? Mas, na pior das hipóteses, eu te agradeço por mais um empurrãozinho. Você é do tipo de pessoa, e vamos deixar claro, eu não aceito nenhuma religião. Eu não acho que o homem tenha capacidade para entender o conceito divino, o conceito de outras dimensões, o conceito metafísico. Eu não acho que o homem tenha essa capacidade. O ser humano em si, no conceito cerebral, no conceito estrutural, biológico, ele não tem essa capacidade, na minha opinião. Portanto, ele não tem essa autoridade, ele não tem poder de traduzir nada disso. Não acho. Eu só não consegui explicar essas questões de contatos, supostos contatos entre o mundo físico e o suposto mundo espiritual. Dos espíritos não encarnados se comunicando através de alguém ou de pessoas, enfim. Eu não consegui ainda explicar. Tá bom? Mas um dos grandes pontos foi aquele que eu falei sobre a descoberta da farsa, de algumas farsas cometidas até pelo próprio Chico Xavier. Tá? Tem caridade? Tem muita caridade, já falei sobre isso. O kardecismo possivelmente seja a religião que mais pratica caridade no dia a dia, na vida prática das pessoas, que mais ensina e incentiva essa caridade, mais lembra as pessoas dos conceitos de caridade no dia a dia. Mas voltemos. Então, esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que vão me limpando as dúvidas, entendeu? Eu posso não saber o que é, mas com uma pessoa dessas eu sei o que não é. Isso me ajuda muito, Deixa eu falar da Tiffany. Já faz alguns dias que esse assunto tá rolando entre rodinhas de conversas e tudo mais. E eu tenho ouvido muitas partes e todo mundo sabe do respeito que eu tenho pelo termo, pelo tema, pela situação. Então eu tento ser cuidadoso. Então eu esperei um pouco mais e ontem culminou com um vídeo do Pirula sobre o assunto. Fiquei meia hora assistindo o Pirula, que, vamos dizer o seguinte, ele consegue fazer umas pesquisas mais bem elaboradas e ele tem conceitos de pesquisa melhores para me passar. Bom, cara, eu cheguei até a Raposo. Tiffany Rodrigo, nascido Rodrigo, um transexual, né? Ele jogou vôlei
até 2014, se eu não me engano. Ou até 2016. Bom, jogou vôlei profissionalmente mesmo lá em Minas. E homossexual, na verdade, transexual. Ele conseguiu em 2014, parece, 14 ou 15, sei lá, fazer. Conseguiu fazer a cirurgia de mudança de sexo. Isso acho que em 2015. E depois se submeteu a todas as exigências legalmente existentes hoje. E, pô, na esquerda não, né, cara? Apesar que eu falo pra ele na direita, nos ônibus, complicado, né? Olha, cara, ainda não. Quem sabe, né? Quem sabe? Esse aqui é aquele que tem motor, mas me dá toda a impressão de ser ruim de corredor. Mas vamos lá. Tem um querendo me passar aqui. Vai lá. Todo mundo quer correr na moto, cara. Todo mundo. E passou por todos os tratamentos, reestruturação hormonal e tal. E finalmente esse ano, no final do ano passado, conseguiu autorização pelos padrões do COI, Comitê Olímpico Internacional. Pelos padrões do COI ele conseguiu autorização. Legal você, hein, bro? Você de novo aqui, né? Pra jogar na Liga Profissional de Vôlei feminina, modalidade feminina. Isso gerou bastante polêmica, bastante debate, e principalmente pelas próprias meninas. E a principal argumentação contrária, fora todas as imbecilidades, vamos esquecer as imbecilidades, por favor. A principal argumentação das meninas profissionais que são contra a sua participação na liga é que ela tem nível hormonal e força física maior. Então vai, filho, acelera, né, não? E essa era a minha ideia inicial. Não, mas de qualquer jeito sempre será um homem. Homem tem mais músculos, homem tem testosterona, força física, talvez até altura, por que não dizer? E algumas jogadoras, ex-jogadoras e jogadoras, sempre alegaram isso, né? As que tiveram coragem de se manifestar de uma forma não preconceituosa. Na verdade, as jogadoras não se manifestaram de forma preconceituosa. Mas havia esse ponto de vista, e que é muito importante. Inclusive, é o meu ponto de vista. De que não há como eliminar os resquícios e as características congênitas fundamentais do sexo masculino da Tiffany. E realmente gera uma injustiça, um padrão de competitividade injusto. Aí vamos lá, legal, apareceu Pirula ontem para me dar mais certeza, para me dar mais esclarecimento. Tanto que a conclusão dele não é a minha. Não é contrária, mas não é a minha, já explico. Então ele, muito responsavelmente, como ele gosta de fazer, ele lê, pega artigos, pega definições, pega normativas e vai destrinchando para nós. Existe sim uma regulamentação no COI, o Comitê Olímpico Internacional,
de condições específicas para se permitir que um indivíduo transgênero, transexual, possa competir na modalidade contrária, na modalidade de seu gênero e não de seu nascimento biológico. No caso da mulher, do homem, da mulher transgênero, né? Vamos dizer assim, é complicado isso, sabe? Eu também não estou acostumado e peço desculpas. No caso da mulher transgênero, ela tem que ter um tempo mínimo de mudança, porque mudança sexual não é simplesmente tirar um pênis e fabricar uma vagina ali. Não é isso, gente. É tirar as gônadas. As gônadas femininas é o ovário. As gônadas masculinas são os testículos. E essas gônadas são quem fabricam o estrogênio, no caso da mulher, e a testosterona, no caso do homem. Beleza? Então tem que ter no mínimo 2 anos, tem que ter o acompanhamento do nível hormonal durante um período X. E mais uma outra coisa, bom, enfim, a Tiffany cumpriu todos esses requisitos. E quem criou esses requisitos foi uma junta médica muito séria em 2006 do Comitê Olímpico Brasileiro. Pode ser que essas definições já tenham se modernizado e não estejam inclusas no... Ou seja, pode ser que nós tenhamos mais descobertas depois disso, que pode corroborar, colaborar com os padrões que o Comitê Olímpico Internacional está exigindo, mas que podem também diluir e até exigir uma mudança nos conceitos e padrões para esse tipo de caso. E é complicado. Bom, eu achava simplesmente isso. Concordava com as jogadoras que vez ou outra reclamavam. Explanavam sua opinião em relação a isso, de que nunca vai deixar de ser um homem. Mas aí, após esses esclarecimentos do Pirula, gostaria muito de conhecê-lo e tomar uma cerveja um dia com você, viu, seu Pirula? Eu não diria que eu mudei de opinião. Eu diria que eu preciso ser mais cauteloso. E por quê? Porque a própria opinião do Pirula foi inconclusiva. Ele não quis se comprometer com uma conclusão. Porque a questão é, sim, ela segue uma norma técnica específica exigida. Então não a culpe. Ela está permitida de fazer a prática, a disputa e tudo mais. Mas pode ser que esses padrões já não sejam mais... necessita de uma modernização por mais informações que nós tenhamos. Já faz mais tempo que isso acontece, né? Então, cabe aqui o benefício da dúvida. Para quem, né? Para ela ou para as meninas? Porque ela ganhou jogos, o time dela ganhou jogos e o time dela perdeu jogos. Desde que ela disputa, né? Ô, caraca. Ai. Eu só tô querendo fugir da chuva. Tô conseguindo até agora. Tô tão perto de casa. E aqui deu uma complicada maior, né? É Raposo, né, cara? Olha como o tempo já tá
Escuro, escuro. Tá bem abafado, cara. Tá perto de 30 graus essa temperatura agora. Bem pesado. O Pirula coloca dessa forma, responsavelmente, falando: eu não posso ter uma opinião. Eu não posso ter uma conclusão em relação ao assunto. Precisaria de mais, como é que se fala? Mais argumentos, mais dados. E mesmo assim poder chegar a uma conclusão, um conceito inconclusivo da questão. E é mesmo muito complicado. O que eu acho? Daqui a pouco, é que assim, os precursores são os que acabam sofrendo um pouco mais, né? Daqui a pouco, na minha opinião, haverá um número expressivo de pessoas na mesma condição. A facilidade, talvez, das cirurgias de conversão, né? De gênero e tal, ela pode não se popularizar, porque isso é muito difícil, né? Mas ela pode se tornar mais acessível ou menos inacessível. E aí você pode ter mais indivíduos na mesma condição. E você pode ter uma liga, você pode ter um grupo específico que pode competir entre si sem uma dúvida maior. Mas talvez, né, o tanto que possa demorar para se ter uma liga, para se ter um conjunto de indivíduos na mesma condição ou em condições semelhantes para poder se disputarem, pode ser que demore tanto quanto o tempo em que se descubra, se tenha mais dados efetivamente para se melhorar essa condição e para se esclarecer melhor essa situação. Hoje realmente haverá polêmica, excluindo todas as grandes maiorias de manifestações preconceituosas, homofóbicas e afins, isso nem leva em consideração, mas a questão dos conceitos biomédicos, técnicos, hormonais, realmente é uma coisa meio difícil, né? Então agora eu simplesmente, não é que eu vou não concluir, eu ainda tenho uma tendência a achar que realmente como é que eu posso dizer? Que realmente é difícil ter uma conclusão. Mas a minha tendência é de que eu aqui, pessoalmente, ainda acho que, antes de tudo, é um homem e tem vantagens, principalmente quando o confronto é físico. É simples, cara, assim, ó, cara, a gente trata por dados históricos. O, o recorde mundial dos 100 metros livres para homens é de 9,79 segundos. De mulheres é de 11 e alguma coisa. Você entendeu? Independente, na média, o homem é mais forte que a mulher, é mais alto que a mulher, é mais musculoso que a mulher. Na média. Não pegue exceções para garantir a teoria. A exceção sempre será a exceção. A regra é a regra. A regra pode ser tirada nesse assunto com uma média. Tá? O homem é em média 12 centímetros mais alto que a mulher. O homem é em média 30 a 35% mais musculoso que a mulher, em condições iguais, tá? Então, é isso que ainda me deixa tender ao lado da reclamação dessas meninas, da argumentação dessas meninas, de que a Tiffany não poderia competir em condições de igualdade com as mulheres. Diz que teve jogo que a menina fez 50 pontos, coisa assim. Mas assim, já era um bom jogador de vôlei. Jogou no exterior, inclusive, e tudo mais.
o Rodrigo, né? Então assim, não se tire conclusões apressadas. E se nem Pirula conseguiu formar uma conclusão para nós, né? Pra gente analisar se ele tá usando de bons argumentos ou não. Normalmente ele usa. Mas claro, a conclusão pode ser diferente do argumento, né? Então, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Cara, eu consegui chegar em casa com tudo preto em volta de mim. Que bom, né? Mas enfim, enquanto isso, cara, legalmente ela tem o direito de fazer, de jogar. Legalmente ela obedece aos critérios. Ó, a Ferona aí, ó. Legalmente ela obedece aos critérios exigidos para tal. Então respeitemos e deixemos. O que se quer entrar no mérito aqui é se os critérios estão corretos. E aí não é com ela, né? Aí não é com ela. E mesmo assim cria uma dúvida, porque se os critérios forem redefinidos, que culpa ela tem? Ela se definiu de acordo com os critérios existentes, né? Um abraço, gente. Até mais tarde.